Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que nós chamamos carinhosamente de Igreja Batista Sal da Terra. É com alegria que eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 8 e vamos aprender hoje como frutificar muito. O nosso texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A Bíblia diz nesse texto que Deus limpa o ramo que dá fruto. Diz aqui, ele poda. Isso na língua original, essa palavra também poderia ser traduzida como limpa. E nós sabemos qual é o trabalho de podar um ramo. A poda consiste em retirar brotos que não são necessários à produtividade do galho. O processo de limpar é diferente do processo de cortar. Jesus disse: o ramo que não dá fruto é cortado, então ele é tirado do tronco. Mas o ramo que dá fruto, ele recebe poda, ou seja, ele é limpo para que fique mais forte, produza fruto de melhor qualidade e com maior quantidade. Para eu frutificar muito, eu preciso ser podado. O texto diz, do versículo 1 ao 3, diz que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e que todo ramo que não dá fruto é cortado, lançado fora. Mas o ramo que dá fruto recebe então uma limpeza, ele é podado para que dê mais fruto ainda. E Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Através desse texto, aprendemos que a produtividade e a limpeza são coisas que andam juntas. Se eu quero produzir muito, a minha vida precisa sofrer um processo de limpeza. Numa planta natural, pode ocorrer o crescimento de trepadeiras e de brotos do próprio galho. E nem os brotos em excesso e nem as trepadeiras contribuem para a produtividade. Quando o agricultor percebe a presença de trepadeiras parasitas ou de brotos indesejáveis, ele faz o processo da limpeza. Deus, ele é o agricultor. A videira é Jesus, nós somos os ramos. E é em nós que podem surgir brotos ou coisas estranhas que serão podados pelo Pai. A palavra de Deus é a ferramenta afiada na mão do agricultor, que é Deus, que irá com ela fazer a limpeza em nossa vida. Eu preciso ser podado. Do quê?
das obras da carne, por exemplo, da minha velha natureza, da natureza pecadora. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, o apóstolo Paulo nos diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Estas coisas prejudicam a nossa produtividade e a nossa velha natureza, que embora já tenha sido crucificada com Cristo, muitas vezes ela quer se levantar e quer voltar a manifestar-se na nossa vida. Nós, se quisermos ser produtivos, precisamos permitir que Deus, por meio da palavra, corte essas coisas da nossa vida. Eu preciso ser podado do meu próprio eu, do meu ego. O apóstolo Paulo foi um dos cristãos mais produtivos que eu já pude observar. E ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tinha o seu eu bem podado. Deus tinha cortado muitas coisas na vida dele. Ele permitiu que a palavra de Deus passasse rente ali, cortando tudo aquilo que não devia estar. Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, deve negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir-me. Precisamos ser podados do nosso próprio ego. Eu não posso ficar mimando o meu eu se eu quero ser muito produtivo. Devo permitir que Deus trabalhe para a quebra do meu eu. Também devo permitir ser podado da soberba, do orgulho. Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 10. Deus fala muito conosco sobre essa questão do orgulho nesse texto. Diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu devo permitir que o Senhor, por meio da palavra, arranque o orgulho e a arrogância do meu coração. Jesus felicitou aos humildes de espírito, aos pobres de espírito, dizendo que é deles o reino dos céus. Devo permitir também ser podado de atividades desfocadas, atividades desnecessárias, coisas que consomem o meu tempo, que consomem a minha vida, mas que não dão o fruto que Deus espera. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não posso
produzir o máximo de frutos para a glória de Deus se eu ficar gastando o meu tempo e a minha vida com atividades desfocadas. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que o atleta que quer ganhar o prêmio precisa correr segundo as regras. Preciso ter foco. Certa vez, um senhor, dono de uma casa, tinha um empregado, que era o seu jardineiro, cuidava, fazia serviços gerais em sua casa. E esse homem, sendo um homem de negócios, com seu tempo muito ocupado, ele usava bastante os serviços daquele auxiliar. E ele disse ao seu auxiliar: ô fulano, por favor, você retire a neve que caiu na frente da garagem para mim. E então aquele homem foi para lá, imediatamente, obediente, fazer o que seu senhor mandou. Quando ele foi para retirar a neve da frente da garagem, ele entrou na garagem e foi pegar ali a enxada, a pá, para fazer a limpeza. E ao tentar acender a luz, ele viu que a luz tinha uma lâmpada queimada. Então ele foi atrás de trocar aquela lâmpada. Ele percebeu que o bocal da lâmpada não estava legal. E então ele trocou o bocal. Mas ao fazer isso, ele percebeu que havia uma goteira, uma infiltração que estava levando a água até aquele bocal de luz. E então foi resolver a troca da fiação, o conserto daquela goteira, e deu a hora que o patrão precisava sair para uma importante reunião, e quando foi tirar o carro da garagem, a neve estava lá na frente. E aquele homem disse: senhor, ainda não consegui tirar a neve, porque eu fui fazer isso. E aquele patrão virou para ele e falou: fulano, eu só precisava que você tirasse a neve agora. Essas outras coisas você poderia fazer depois. Aquele homem, embora cheio da melhor boa vontade, não agradou e não cooperou para que o seu senhor alcançasse os objetivos que ele tinha. Muitas vezes nós estamos fazendo isso na obra de Deus. Jesus não nos mandou ficar fazendo tantas coisas que a gente inventa para fazer para Jesus. Ele nos mandou ser focados em pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. E às vezes a gente se distrai, cantando no coral, cantando na equipe de louvor, tocando instrumento, fazendo tantas coisas, criando departamentos, e nada disso é proibido fazer. Mas nós não podemos perder o foco. Atividades focadas aumentam a minha produtividade. E pela palavra de Deus, o Pai, o agricultor, pode me ajudar a cortar da minha vida tudo aquilo que consome meu tempo e que não me ajuda a cumprir a principal razão pela qual eu ainda estou na terra. Porque eu estou aqui para ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Essa é a principal razão. Jesus nos deixou aqui para ser suas testemunhas, para pregar o Evangelho a toda criatura, para fazer discípulo de todas as nações. Para que eu seja produtivo, eu preciso de eficaz comunhão com o Senhor Jesus. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6 do texto de João, que nós lemos, João 15, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu dependo de Jesus. Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu recebo vida e alimento de Jesus. Ele é o tronco da videira. Como um ramo, é dele que eu me alimento.
Jesus disse: vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A comunhão ruim resulta em improdutividade. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Porém, a comunhão eficaz resulta em alta produtividade. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Vida improdutiva é um grande desperdício. No versículo 6, Jesus disse que alguém que não permanece nele não vai dar fruto e então será como o ramo que é jogado fora e seca. Sabemos que um ramo de videira não tem utilidade na marcenaria, carpintaria, em qualquer outra utilidade. O máximo que dá para fazer com um ramo de videira que secou é uma fogueira. Agora eu quero ver com você os resultados de uma vida de frutificação. O versículo 7 e o versículo 8 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quais são os resultados de uma vida de produtividade? O céu fica aberto para as minhas orações. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O Pai recebe a glória que lhe é devida. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E eu cresço na semelhança de Jesus Cristo. E assim vocês serão meus discípulos. Jesus é o protótipo. Jesus é o modelo. Jesus foi muito frutífero. Jesus não perdeu tempo. Jesus não desperdiçou nenhuma oportunidade. Eu estou sendo moldado à sua imagem. Deus começou essa boa obra na minha vida e irá concluí-la. Se você já recebeu a Cristo, Deus começou essa boa obra na sua vida e quer concluí-la também. Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para esse propósito de ver a imagem de Jesus Cristo, o Filho, estampada em cada um de nós. Você também pode dar muito fruto para a glória de Deus. Eu quero te convidar para conversar um pouquinho com Deus sobre isso. Apresente-se ao Senhor agora e diga a Ele: Senhor, eu quero te dar a oportunidade e a liberdade de vir como um agricultor na minha vida fazer a poda de tudo o que precisa. Se houver alguma semente ruim que veio de fora e foi plantada na minha vida e que está roubando as minhas energias, arranca isso, Senhor. Se eu mesmo gerei algum broto que não é útil, que não é necessário, que não contribui para o propósito, corta isso da minha vida, Senhor. Eu quero te dar plena liberdade para me alinhar com a tua vontade, porque eu quero ser muito frutífero, porque eu quero glorificar o Pai, eu quero ser discípulo de Jesus e eu quero ter o céu aberto sobre a minha cabeça. Eu quero ter respostas para as minhas orações. Eu quero ser um sucesso em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha uma ótima semana. Curta aí o vídeo, dê o like se você gostou dessa mensagem. Se você gostou, compartilhe com pelo menos 3 de seus amigos. Se você puder e quiser compartilhar com mais pessoas, tudo bem, mas pelo menos com 3. Eu acredito que você tem 3 pessoas para quem você pode enviar essa mensagem. Também, se você quiser apoiar o nosso ministério, nós somos uma igreja focada em realizar a obra de Deus no mundo inteiro. Nós temos 4 famílias da nossa igreja que estão na Ásia pregando o evangelho para o povo menos alcançado. Lá na Janela 1040, nós mantemos 4 famílias missionárias lá. E se você quiser contribuir conosco, a conta da nossa igreja aparece na descrição do vídeo e você poderá estar fazendo.
Se você ainda não pertence a uma boa igreja, é muito importante ir além de ficar ouvindo mensagens por vídeo. Você precisa procurar uma boa igreja, tornar-se membro efetivo dela. Se você está perto de nós, quiser conhecer melhor o trabalho da nossa igreja, você encontrará informações a seguir também. Deus abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.